vamos começar, vou colocar a palavra aqui à disposição do bispo, ele vai sentar aqui e nós vamos trabalhar. Hoje a gente está com um som um pouquinho melhor, aparentemente, então o pessoal de casa, quando falar, provavelmente vai ser bem ouvido. E está sendo bem ouvido agora, né? E quando quiser, o nosso pessoal aqui, quando quiser falar, vamos botar uma cadeirinha aqui, que daí vem à frente, né? E usa aqui o próprio microfone nosso daqui. Bom dia para todos, para todas. Então, nós vamos iniciar, até hoje com mais folga, né? Isso. Hoje, assim, sem tanta pressa, né? Para a gente concluir até às 11h15, né? Então, dá tempo de a gente dialogar um pouquinho, conversar aqui um pouco com o pessoal que está aqui presencialmente e o pessoal que está em casa. Eu acredito que essa seja a primeira e talvez a única, pelo que eu tenho informação, escola dominical ou classe híbrida, né? Ou classe híbrida, que está se mantendo nesse período da pandemia e pós-pandemia, o que é muito importante, né? Porque a gente consegue ter pessoas de outros lugares aqui, de outros estados, né? De outras cidades. Bom, não sei se vocês chegaram a ler a lição, né? A Rosa falou que não foi possível encaminhar no formato aí digital, mas a lição é a de número 8, que era para ter sido dada no domingo passado, mas eu não pude vir. Então, houve uma inversão. Daí foi dada a lição número 9, e então estamos retomando, né? Hoje é a número 8, que fala sobre o liberto de Gerasa. O texto de Marcos 5, 1 a 20. Eu acho que seria bom nós lermos o texto de Marcos 5, 1 a 20. Isso, Elaine, que bom que para você é uma dádiva, né? A classe, né? A escola dominical híbrida, aí você tem participado. Você, se eu não me engano, é de Mato Grosso, né? Então, olha só, como isso é importante. Se não fosse esse sistema híbrido, nós não teríamos a tua participação aqui. Então, acho que nós podemos ler o texto. Não sei se alguém ou de casa ou aqui. Eu mesmo? A Luciana, ok. Posso? Você lê para nós? Tá. Leio sim. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te porque Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Deus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos
contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aí, né? Até o 20, isso mesmo. A revista do professor sugere a gente que se fosse possível eu escreveria, mas nós podíamos fazer uma nuvem mental, né? Não vamos fazer uma nuvem mental assim, com uma nuvem de palavras, na verdade, mas vamos mentalizar essa nuvem de palavras, pensando em situações da vida que pode se tornar como uma cadeia, né? Uma certa escravização, uma cadeia. Então, que situações da vida poderiam eventualmente se transformar dessas cadeias, né, que muitas vezes acabam por aprisionar as pessoas. A lição aqui do professor sugere os seguintes exemplos: vícios, pornografia, mentira, relacionamentos abusivos, dívidas, e para aqui. Mas eu acho que há outras situações que talvez a gente pudesse colocar nesse rol aqui. Então, a gente poderia pensar, né, além desses exemplos que foram dados, que outras situações poderiam se tornar como cadeias. Então, não sei o que vocês poderiam assim sugerir. Talvez a gente poder, né, considerando o mundo que nós vivemos, a intolerância, né? A intolerância, quer dizer, as pessoas se tornarem intolerantes, pode ser uma cadeia, né? Um aprisionamento. Trabalho excessivo, né? Pode ser o trabalho excessivo, sem o lazer, sem o devido descanso, né? Consumismo, né? Ao consumismo. O consumismo, né? Exatamente. O consumismo pode ser um grande, um exemplo de cadeia, né? De aprisionamento que nós caímos, especialmente uma sociedade consumista, né? Já quem disse, nós conhecemos, né? Um professor de uma das nossas instituições diz que o templo da modernidade é o shopping center, né? Então, há pessoas que compram que não precisam, né? Então, e outras situações mais, né? Outras situações mais que a gente poderia até citar. Eu acho que questões que hoje estão muito fortes é a discriminação, né? A discriminação. E a discriminação não é algo distante. A discriminação é algo, às vezes, muito mais próximo de nós do que nós imaginamos, né? Discriminação por conta de ideias, de escolhas, de posicionamentos, né? Posicionamentos. Aliás, nós até temos vivenciado, né? O quanto esse aspecto tem sido muito, assim, gritante e até violento, né? Em relação a muitas pessoas, até no âmbito familiar, né? No âmbito familiar. E também dentro da igreja, né? Hoje nós, com toda certeza, a grande maioria das igrejas, pelo menos as igrejas que têm uma postura mais pastoral, elas estão fazendo uma pastoral, né, para
juntar os cacos, né? Juntar os cacos, juntar os pedaços, porque tem que trabalhar a perspectiva da conciliação, da reconciliação, do encontro, reconstruir relacionamentos por conta de escolhas, né? E em função de todo o período que nós temos vivenciado já nos últimos anos, no que diz respeito à política, né? Que para mim ainda não acabou, ainda vai ficar pior, né? Ainda não chegou no final do poço, nós ainda vamos ter mais uma crise, né? Nesse aspecto no meu entendimento. Bom, então, nessa nuvem de palavras, a gente vai trazendo várias perspectivas, né? Vai trazendo, assim, várias ideias. E esse texto, ele vai trabalhar justamente nessa linha da libertação, né? Da libertação, o liberto de Gerasa. Então, uma pessoa que se libertou das cadeias que o oprimiam, né? Que o oprimiam. Agora, esse é um texto que a gente tem que ter muito cuidado na forma de lê-lo, porque a gente pode fazer uma leitura numa perspectiva mais, digamos assim, fundamentalista, em que enxerga mais o demônio do que Deus, né? Porque vai falar muito, né, do endemoniado e assim por diante. E às vezes perde a centralidade da mensagem, né? Porque é um filme, é como se fosse um filme que está correndo ali, né? É um filme, mas esse filme tem uma mensagem, e essa mensagem ela precisa ser interpretada. Agora, para isso é importante ler o texto com bastante cuidado, e teríamos que lê-lo mais de uma vez, para a gente perceber a tessitura do texto, né? E usar alguns recursos que muitas vezes nós utilizamos na leitura, na interpretação dos textos bíblicos. Esse texto de Marcos é um texto recheado assim, de possibilidades para quem gosta de estudar a Bíblia, para pesquisar, para interpretar. Nós vamos ter muito tempo para fazer isso, mas é um texto assim muito importante. Quando eu falei assim, a gente precisa ter cuidado. Quando assumi uma das igrejas onde eu fui pastor, assim que eu cheguei, uma irmã me procurou e me perguntou assim: pastor, o senhor crê no diabo? Eu falei: eu não, eu creio em Deus. Ele falou: não, o senhor acredita no diabo? Eu falei: eu não, eu acredito em Deus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Não é isso, pastor. O senhor acha que o diabo existe? Eu falei: olha, a Bíblia diz que o diabo existe. Mas se você quer saber, eu vou falar de Deus aqui na igreja e jamais falarei no diabo, né? Mas falarei de Deus. Então, ela estava preocupada em saber se eu, que estava chegando na igreja, acreditava ou não na existência do diabo, né? Porque havia um movimento ou um grupo que tinha essa perspectiva de trabalhar na linha da libertação de endemoniados. Porque é importante, é necessário considerar. Mas a pessoa já queria saber onde é que eu estava, né? De que lado eu estava, né? Então, eu fui respondendo dessa maneira, né? Porque eu já sabia, logo entendi onde a pessoa queria chegar, né? Bom, então, quando a gente lê o texto, a gente vai ver ali que há uma construção que o evangelista Marcos faz, e ele coloca, logo no início do seu evangelho, na primeira parte do evangelho, quando ele está falando dos sinais que acompanham Jesus na inauguração, né, do reino de Deus. Mas o Evangelho de Marcos, se a gente comparar com os outros, é aquele que reflete mais o contexto social, político, econômico, religioso da época, ou seja, ele entra mais nesses contextos, até porque não tem ainda a influência
como, por exemplo, Mateus já tem influência da comunidade de Mateus, uma comunidade já mais organizada. Ou no caso de Lucas, que vai contar a mesma história de forma diferente, mas com a influência muito helênica, né? Muito helênica, vamos assim dizer, muito até falando para um grego, né? E Marcos não, Marcos é uma comunidade, talvez um grupo ainda de discípulos muito primitivos, da igreja primitiva, não que fossem primitivos, mas da igreja primitiva ali que está se organizando, né? A igreja nascente, um grupo nascente. E Marcos vai interpretando, então, esses movimentos. Então, eu fui aqui, a partir da revista do aluno, eu fui, então, destacando alguns pontos que estão aí também no texto bíblico que nós lemos. Então, eu vou fazer 5 apontamentos, depois eu abro para a gente conversar. Então, vou fazer 5 apontamentos e fazer alguns destaques aqui, e aí a gente abre para conversar. Depois nós vamos ter a dinâmica, né, Pedro? Ou da cadeira azul aqui, ou do celular, tá bom? Para a gente ter essa conversa, que acho que vai ser muito, muito bom esse diálogo aqui. Bom, o primeiro ponto é que o texto de Marcos vai se referir a essa pessoa como uma pessoa doente, né? É uma pessoa doente. Ele cita palavras, quer dizer, ele está machucado, ele está atormentado, ele está desorientado. Então, é uma pessoa, ele está possuído por um demônio. Então, ele é uma pessoa doente. É uma pessoa doente, né? Na época não tinha essa compreensão, mas hoje nós também colocaríamos essa possibilidade. Uma doença provavelmente mental, né? Um abalo mental, um abalo psicomental, que o levou, ou que o levava a se ferir, né? Ele mesmo se feria, ele mesmo se machucava diante do estado em que ele se encontrava vamos dizer assim, com a alma machucada, né? A alma machucada, é um ser humano machucado pela vida e que aqui passa a ser identificado como essa pessoa que está possuída por um espírito que representa o mal, né? E que tende a machucar a pessoa. Então, o primeiro ponto eles estão falando de uma pessoa machucada, de uma pessoa doente, por conta de várias circunstâncias. Nós vamos encontrar nos evangelhos, no evangelho de Marcos, se eu não me engano, pelo menos uns 5 textos em que Jesus se depara com pessoas nessa condição. Mas essa em particular, Jesus chega a conversar com essa pessoa, né? O que você quer? Quem é você? Então, chega a dialogar com essa pessoa. Por quê? E aí, então, há essa perspectiva de trazer um pouco esse contexto social, político, econômico, religioso que estava ali presente. Bom, então esse é o primeiro ponto. É uma pessoa doente, né? É uma pessoa doente. E aí quando eu falei, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes isso já foi cometido na igreja, não estou falando aqui necessariamente, em que uma pessoa com problemas foi atribuído a ela uma determinada possessão demoníaca. Isso é uma coisa muito violenta. Então, há movimentos no mundo evangélico, e principalmente quem introduziu essa prática foram os movimentos pentecostais, neopentecostais. Então, antes de tratar com a pessoa, de entender a dinâmica da vida, de entender a história, já vai meio que determinando, né, que aquela pessoa está possuída por um demônio, e muitas vezes não é isso que ocorre. Às vezes é uma pessoa que está adoecida, que está machucada. Sim, exatamente. Isso. Hoje nós temos a depressão, né? A Fernanda está lembrando aqui
que é da depressão, que a depressão é uma doença da modernidade, né? Uma doença moderna que é crescente e que atinge as pessoas e que as pessoas precisam ser medicadas. Se não forem medicadas, elas não conseguem lidar com assim, a machucadura, né, interior, machucadura da alma, dos sentimentos. Então, é uma doença que pode destruir, né, com a vida humana, né, com uma pessoa, ou levá-la à autodestruição, muitas vezes. Então, por isso, a gente precisa ter muito cuidado quando vai, né, se dirigir ou vai trabalhar com pessoas que estão adoecidas por alguma razão. Bom, então esse é um fator. Inclusive, há muito material bom que fala a respeito dessa questão, né, sobre a saúde mental, sobre a depressão. E, aliás, isso se tornou um campo de pesquisa, de estudo muito grande, já de vários anos para cá, não para combater, mas para melhor orientar a igreja como trabalhar quando se deparar com situações em que pessoas estão sem o domínio das suas faculdades mentais, sem o devido equilíbrio, né? E acabam tendo até atitudes agressivas contra si e contra outros também. Então, esse é sempre o cuidado que a gente precisa ter. E é bom sempre ter pessoas na igreja preparadas para lidar com situações como essa. Bom, um segundo ponto que acho que é importante colocar que é destacado pela lição e já li no texto bíblico, é que essa região de Gerasa, ela ficava num espaço geográfico que era considerado o espaço dos gentios, né? O espaço dos gentios era um lugar, portanto, impuro, tanto é que aparecem porcos ali, né? Uma manada de porcos, um grupo de porcos ali, uma manada de porcos, um rebanho de porcos, que eram considerados pelo Levítico lá, animais impuros. Essa pessoa frequentava cemitérios, que era considerado um lugar impuro, e assim por diante. Ou seja, era um lugar onde não era adequado para o judeu lá, o judeu religioso, né? Que é o observador da lei judaica, porque ali era um lugar de impureza e quem ali estivesse estaria também se tornando uma pessoa impura. Mas, por outro lado, eu acho que é a mesa que está balançando. É a mesa aqui. Ó. Esse barulhinho é quando eu mexo na mesa aqui, viu? Eu vou parar de mexer na mesa. Já deu para descobrir, né, a origem do... Bom, então, e por conta disso também, esse era um lugar que era espécie de um refúgio, e que pessoas que estavam que eram ou perseguidas ou que entravam em um possível confronto com o grupo de poder na época, que era o Império Romano, né, que dominava, era um lugar onde essas pessoas iam se abrigar, ou seja, iam se esconder. Tem montanhas, provavelmente há cavernas, logo ao lado tinha um mar, né? Então, era um espaço que abrigava pessoas que estavam fugindo da perseguição, sobretudo a perseguição, aí então, das legiões romanas, né? Dos soldados romanos, né? Uma legião romana era um grupo de soldados. Então, as pessoas iam para esses lugares, onde tinha montanhas, tinha cemitérios, eram lugares não habitáveis, né? Então, nós estamos falando aqui de um espaço do povo judeu, né? Do povo judeu que era dominado pelos romanos. Então, acho que é importante enxergar também um pouco essa questão, porque há todo esse conteúdo assim, cultural, né? Esse conteúdo
preconceito cultural, desse conteúdo étnico, né? Étnico, cultural, que está presente também aqui nesse texto. Então, quem se coloca nesse lugar não é judeu, é gentil, né? Em outras palavras, quem foge para um espaço como esse é bandido. Então, é uma pessoa que está destituída da sociedade. Ela está se refugiando da sociedade e, sobretudo, de uma sociedade onde imperava a violência, né, provocada pelo imperador lá, né, pelas legiões romanas. Bom, mas é aí, nesse lugar, que ocorre o milagre. Ou seja, é nesse espaço que Jesus chega com seus discípulos. E, ao chegar com seus discípulos, se depara com esse cidadão, com esse homem adoentado, né? Com esse homem acorrentado. Inclusive, fala que ele era acorrentado, mas ele arrebentava as correntes, né? E acabava se libertando, né? Então, aí por isso ele se machucava. Então, é nesse lugar que ocorre um dos principais milagres da fé, um dos principais milagres que Jesus realiza, que é o milagre da libertação. O ser humano, ele alcança a plena liberdade, né? Ou seja, ele tem a dignidade da vida humana resgatada, a dignidade da vida humana restaurada. Ele já não é mais uma pessoa doente, uma pessoa excluída da sociedade, uma pessoa impura, já não é mais um ser humano desprezível, mas ele se torna uma pessoa plena, porque foi-lhe dado, né, foi-lhe devolvida a dignidade humana por esse ato de libertação de Jesus, né? Então, nesse lugar, que é um lugar dos gentios, os discípulos vão aprender o quanto é importante não ter uma atitude de discriminação, de marginalização, de preconceito, né? De intolerância. Então, olha só, se nós, ao longo dos anos, tivéssemos estudado bastante esse texto, o quanto problema nós teríamos evitado nesses últimos anos, né? Os discípulos aprendem que a dignidade humana, ela ocorre quando? Ela ocorre quando a mensagem de Jesus chega no coração da pessoa. E muitas vezes chega no coração das pessoas naqueles piores lugares, onde nós não imaginaríamos estar presente. É lá que chega essa mensagem. Então, os discípulos aprendem a romper, ou seja, aprendem que esses preconceitos, essa discriminação, essa separação que se fazia dentro da própria família, porque eram todos judeus, né? Mas essa separação era uma violência, era uma grande violência que era provocada por conta do quê? De ideias, muitas vezes fundamentadas numa perspectiva assim, dogmática, fundamentalista, né? Eu tenho a minha verdade, e a minha verdade, ela supera a mentira dos outros, né? Então, isso é muito importante, especialmente em uma sociedade tão complexa como nós estamos vivendo hoje, onde a igreja é o sol da terra e a luz do mundo, né? Onde a igreja é o sinal da graça de Deus presente na sociedade, presente no mundo. E por isso ela tem essa mensagem de esperança, mensagem de acolhimento, né? Acolhimento. E depois de restauração, de reconciliação e assim por diante. Bom, então esse aspecto ele é bastante enfatizado nesse texto,
mas também toda essa questão da impureza, né? Da impureza, da crendice popular que estava ali presente, né? Eu até já comentei. Então, toda essa crendice, toda essa ideia que se tinha por conta justamente do ambiente histórico, cultural, né? Religioso, político, onde imperava muito a discriminação fundamentada na lei, né? Numa lei farisaica, né? Numa lei farisaica, numa lei judaica. Então, isso é coisa do passado, né? Hoje não acontece expressões do farisaísmo, né? Hoje quase não temos expressões assim do farisaísmo, né? Pelo menos assim, entre os metodistas não tem, né? Então, a gente não vive muito isso, né? A gente já superamos, né? Então, olha, veja bem como esse texto, ele provoca isso, né? Ele provoca essas questões. Não tem como não trazer à tona. Isso assim, porque a gente está fazendo uma leitura mais rasa, sem aprofundar muito o que Marcos vai colocando. Mas como é importante considerar esses aspectos? Porque é isso que vai dar essa dimensão de que a igreja é uma comunidade, né? Que a igreja é uma comunidade. Eu participei essa semana de um evento aqui na Câmara, que foi instituído o Dia Municipal da Favela. Acho que foi na sexta-feira. E várias pessoas foram homenageadas, uma delas foi o professor Eli, porque a Unimep, lá no passado, teve um projeto, né, voltado para favelas. Então, foi instituído o Dia Municipal da Favela. Então, nós sabemos como as periferias dos grandes centros, a periferia das cidades, são espaços, muitas vezes, discriminados, né? Quer dizer, quem mora na favela está envolvido com droga, está envolvido com prostituição, está envolvido com roubo, né? Não trabalha, é vagabundo, assim por diante, né? Então, e quando a gente entra nessa realidade, a gente vai encontrar coisas muito diferentes. Então, vamos encontrar pessoas honestas, trabalhadores, famílias organizadas, pessoas comprometidas com a construção, né, da solidariedade, do socorro, do apoio, do atendimento, né, aos necessitados. Então, lamentavelmente, muitas vezes a gente tem a ideia, né, que as periferias, a gente tenta, estou generalizando, mas ainda há pessoas que têm a ideia que as periferias são espaços para os favelados de uma maneira pejorativa, né? Porque a palavra favela, olha, é um nome bonito, não é um nome feio. É um tipo de cactus, né? Resistente. É um tipo de cactus resistente. Então, a gente usa, acabou se tornando uma palavra pejorativa. Então, isso tudo é importante. E se a gente for ver, nós vamos encontrar em muitas favelas da nossa cidade igrejas que estão lá presentes. Nós temos, inclusive, igrejas presentes em favelas. Em Minas Gerais, quando eu fui bispo lá, nós tínhamos igrejas nas favelas na Grande BH, por exemplo, várias igrejas, né, comunidades em espaços que eram chamados de favelas, algumas urbanizadas, mas algumas ainda não urbanizadas, em fase de urbanização. Mas ficou selo, favela, né? Mudou o nome, já tinha um nome oficial de bairro e tal, mas ainda era identificada como favela. Bom, então, isso está presente, né, no mundo e continuará presente. Por isso que é importante que nós tenhamos essas compreensões. Bom, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Ali a pessoa doente se refere à legião, né? Se refere à legião. E assim, com toda certeza, ele está fazendo uma referência à legião romana, né? Aos soldados romanos, porque essa expressão legião era uma expressão latina que se referia
aos soldados romanos. Então, o Império Romano tinha muitas legiões. Então, é colocado na boca do endemoniado a palavra legião, para dizer que ele temia, né? Ele temia as legiões. Agora, nessa troca de ideias ali, duas coisas se ressaltam, né? Primeiro, o endemoniado tem medo de Jesus, né? Essa pessoa doente, ela tem medo de Jesus. Ela diz, o que você vai fazer comigo? Tem medo de Jesus. Mas não só ele. As pessoas que residiam naquele espaço também vão ficar com medo do que aconteceu. Porque aquela pessoa foi liberta e passou a expressar a sua fé. De repente, quer dizer, ela se transformou. Ela alcançou a sua dignidade e aí já queria se tornar um discípulo de Jesus, né? Queria entrar no barco e atravessar o mar com os discípulos. E aí Jesus fala para ele, não, vai para casa e conta para a sua família o que lhe aconteceu. Deixa a família te ver, né? Te ver, quer dizer, busque essa reconciliação, essa restauração com a família. Mas as pessoas que ali moravam, o que fizeram? Pedem para que Jesus vá embora, né? Vá embora daqui, porque ficaram com medo quando viram que os porcos se lançaram no mar, né? Se lançaram no mar. E aí pedem para Jesus ir embora. Então, olha essa relação fé-medo, né? Essa relação fé-medo. O doente teve fé e se transformou. Os outros que ali residiam ficaram com medo. Ficaram com medo do que ocorreu com o doente. E o medo, temor, se transformou num grande impedimento para essas pessoas se libertarem, né? Então, veja só, o medo acaba sendo também uma cadeia, né? Uma cadeia. O medo de buscar um novo caminho, o medo de buscar uma experiência religiosa, o medo de se aproximar de alguém que tem uma palavra ou pode oferecer uma palavra de esperança, de apoio. Então, o medo pode ser uma cadeia. E o medo aprisiona e torna as pessoas suscetíveis à dominação, né? À dominação. Então, essa pessoa doente tinha medo das legiões, e se tornou escravizada, né, por uma legião. E muitas vezes ocorre isso na vida do ser humano. O medo impede a pessoa de refletir, de pensar, de buscar, né, uma nova perspectiva. Então, e aí fica muito assim com as suas verdades, né? É mais confortável eu ficar com as minhas verdades, ficar no meu mundinho, porque eu tenho medo de pensar, eu tenho medo de me deparar com um novo conhecimento, né? Então, o medo pode ser um grande impedimento para que a mensagem de Jesus chegue até as pessoas. Então, esse é um dos contrastes. Sim, pode falar. Talvez o medo também do prejuízo. Estava numa terra indígena e para que um fosse liberto do serviço se todos considerados como, né, tem que ter medo do prejuízo material, do prejuízo financeiro, se todos fossem salvos, o que sobraria? Sim. Com certeza. Diga para o resto da pessoa de casa o que ela falou. Sim. Vocês não ouviram. A Fernanda, ela falou assim que
o medo das pessoas que residiam ali era um medo econômico, porque como um rebanho de porcos se lançou ao mar, eles ficaram com medo de perder os outros rebanhos que eles tinham, né? Havia um medo por um prejuízo financeiro, né? Um prejuízo econômico. E é isso mesmo, é o medo de perder aquilo que tem e que dá lucro e que faz bem, porque eles atrelaram a libertação daquela pessoa aos porcos, né, que foram lançados no mar. Mas ali foi uma questão em que assim, específico desse episódio, né, porque está no espaço onde quer dizer, havia uma compreensão ali que os porcos são animais impuros. E aqui para nós é uma carne deliciosa, né? Bem assadinha assim, né? Nossa, é carnívoro. Eu falo que ele coitado do porco. Ele é avarento, né? Porque é tão gostoso. Que azar que tem. Bom. Mas, Cris, deixa eu só também comentar sobre esse medo aí, esse medo que aprisiona. A gente aprende estudando, né, na igreja, a gente aprende o temor a Deus. A gente tem medo de Deus. Não tem medo de Deus. Só que Deus, a gente não vê Deus. A gente tem medo de alguém, de uma pessoa, de um ser que a gente não vê, que é representado pelos religiosos. E a gente acaba tendo medo dos religiosos, que acho que é isso, os religiosos, os maus religiosos, né, líderes religiosos, acabam usando esse medo a seu favor para impor, né, para os seus fiéis a sua vontade. A gente vive isso, né? A gente vive, sempre viveu isso. Então, o medo que a gente tem de um ser que a gente não palpa, não pega, não está vendo, a gente transfere para o líder religioso, e eu acho que é usado isso aí para aprisionar as pessoas. As pessoas estão aprisionadas pela religiosidade mesmo, mas esse medo do líder, né? Essa coisa. A Idade Média, todo tempo, né? Todo tempo. Sim. Vocês ouviram em casa? Deu para ouvir? Deu. Tá, então eu acho que é isso mesmo. A Ivonete fala de um aspecto que é, vamos dizer assim, é o caminho para se criar lideranças autoritárias no âmbito religioso, principalmente porque a gente está lidando com um viés, né, com o viés da religiosidade, quer dizer, está trabalhando com as perspectivas acerca do sagrado, no nosso caso, sobre Deus, né? Então, quer dizer, o temor de Deus é uma coisa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o medo, Que é o respeito. Que é o respeito, exatamente, é o temor no sentido de respeito, de consideração, né? Mas o medo não, o medo é o receio de que eu vou ser descoberto, né? Eu vou ter prejuízo. Então, é a melhor maneira de se... Isso, a melhor maneira... Se você não fizer o que o pastor está falando, será que inferno. Você é endemoniado se você não fizer o que o pastor está falando. É muito claro isso, assim, recentemente foi muito claro, assim, estamos vivendo, né, claramente. E aí, isso que a Ivonete está dizendo, eu, na hora de ver as coisas que aprisionam, eu pensei assim, que a ignorância é uma coisa que nos aprisiona. Porque ter essa relação com o pastor é sinônimo de uma falta de informação que nos faz refém, né, da liderança e da libertação de alguém, quando, na verdade, a grande morte da reforma é a livre interpretação. Vamos lá, ler, entender, não ficarmos reféns de quem traduz para a gente a Bíblia. Né? Isso mesmo. Deu para ouvir você? Aí em casa deu para ouvir? Tá. Então, olha só, exatamente isso. Porque a situação ali do liberto, né? Ele liberto, ele se colocou numa situação de tanta tranquilidade, tanta paz, enquanto os demais tiveram medo. E é esse medo que propicia a dominação, a opressão, né? A opressão.
Se a gente olhar na história humana, é exatamente isso. Quando ocorreram os grandes movimentos de opressão, né, sobre o ser humano, é quando havia uma sociedade fragilizada, uma sociedade amedrontada. Então, cria-se, né, perspectivas, muitas vezes, relativas ao medo. E a religião, ela acaba sendo um espaço fomentador do medo. Porque, assim, a religião é o ser humano é que criou a religião, né? É o ser humano que cria a religião, é o ser humano que cria os dogmas, é o ser humano que cria os ritos, é o ser humano que cria os preconceitos. Então, é o próprio ser humano que produz a religião. E pode produzir uma religião que não conscientize, que mantenha as pessoas no desconhecimento, na ignorância, ou com ideias muito reduzidas, ou que reduzem a compreensão acerca do valor da vida, né? E isso é propício para se estabelecer uma liderança religiosa soberana, né? Extremamente autoritária, que determina, né? Que determina, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Porque é mais fácil liderar assim. É mais fácil liderar pessoas que não estão conscientizadas, não estão amedrontadas. É mais difícil liderar pessoas que têm consciência, pessoas que foram libertadas, né, de várias situações da vida e que, portanto, sabem pensar, sabem refletir e sabem até contrapor, né, procurar a liderança ali da sua comunidade de fé, a liderança religiosa e contrapor, discutir, questionar, né? Por quê? Porque são pessoas que alcançaram essa condição, né, de ter uma autonomia no que diz respeito a pensar com a sua própria cabeça, né? E não ter um pensamento tutelado pelo outro. Então, aí esse texto ele é muito importante nessa perspectiva. Bom, eu estou falando demais, eu falei que ia falar 30 minutos, eu já falei 40, então eu vou parar e abrir aqui para vocês, e aí a gente vai ver aqui na revista do aluno, aqui na parte ali, a palavra que ilumina a vida, então, alguns pensamentos que foram colocados que depois a gente pode dar uma olhada. Mas então eu deixaria agora aberto aqui para alguns já falaram, mas a gente pode abrir para todos falarem, né? Darem a sua opinião, darem a sua contribuição, apresentarem também as suas perspectivas e questionar também o que foi dito até agora, né? Nós estamos no espaço de diálogo e de apresentação assim, de ideias. Então, ó, há muita coisa a ser dita ainda sobre a lição, tá? Ela é uma lição com bastante conteúdo. Então, bastante coisa que ficou para trás aqui, mas que vocês aqui fizeram alguns recortes da lição bem importantes, né? Vamos lá. A Ivonete vai falar, então. Eu só quero agradecer ao bispo que nos trouxe essa lição, que é uma perspectiva assim, muito, muito, muito boa, muito diferente. Eu nunca tinha pensado essa lição dessa forma. Realmente, a ideia que a gente tem, a leitura que a gente faz são dos demônios que estão no moço lá, e não de todo esse contexto, né? Essa libertação do medo. Muito obrigada, bispo. Muito bom. E o destaque que você fez do medo, Ivonete, foi muito importante. Acho que você pegou um ponto central da lição. Porque qual é a mensagem? A mensagem é que Jesus liberta, inclusive do medo, né? Quem mais? Tá, então a Rosa vai falar. Não, eu ia comentar só o seguinte, Luiz, eu acho que esse texto é um texto, ele me mexe muito comigo, esse texto, porque assim, a gente está habituado, na Igreja Metodista, vamos pensar assim, a não trabalhar com essa lógica de endemoniado, né? Assim, essa coisa de exorcizar, isso não é muito uma prática da gente, assim, né? Mais as igrejas neopentecostais, caiu lá, Luiz? Não, tudo bem. Então, assim, no sentido de que não é um universo que a gente transita muito, a gente tende sempre a dizer, não, mas isso é coisa lá
das religiões africanas, enfim, não é do meu espaço, né? E quando a gente se debruça sobre esse texto, a gente tem que entender que isso sim é uma realidade, né? Enfrentada. Claro, a gente sabe, eu mesmo tenho um filho que tem problema de epilepsia, então, assim, as diversas vezes que teve crises na rua, ele tem, e aí, assim, as pessoas querem exorcizar, ou as pessoas roubam, né? Tiram dele relógio, coisas desse tipo, enquanto está tendo a crise. Mas sempre na perspectiva do abuso do outro, assim, e na perspectiva de que religiosamente está tomado por um espírito do mal, né? O que efetivamente não é, então toma medicação, tudo bem. Então, assim, a gente não assimila que sim, efetivamente pode ser um demônio no domínio, né, da pessoa, e que pode ser mesmo essa coisa do medo, essa linguagem do endemoniado não faz parte do nosso espaço. É isso que eu quero dizer, religiosamente falando. Mas a gente precisa olhar para esse texto e pensar que, neste período, sim, fazia parte, era uma realidade, né? Então, como é que Jesus lida com isso? E como é que esse endemoniado, o que ele apresenta, né? Ele apresenta, enfim, coisas que hoje a gente identificaria como doença, mas que eu acho que, na época, não é por causa da doença que ele está aqui para demonstrar que há um domínio, há um poder mesmo do mal sobre nós, né? Então, assim, no fundo, o que eu quero dizer, assim, a gente precisa aproximar essa linguagem do nosso cotidiano, porque ela está mais próxima de nós do que a gente gostaria que fosse, vamos dizer assim, e religiosamente falando. Aí não é o embuste, daí não é a malandragem, daí não é a coisa do pastor que abusa, no sentido da liderança, mas é da concretude do domínio mesmo, do mal, porque o mal tem poder, vamos dizer assim. Na verdade, assim, essa dualidade, né, bem e mal, isso você tem essa dicotomia. Ou você está do lado bem ou você está do lado do mal. Então, essa separação, ela sempre foi muito perniciosa, né, no meio religioso. E que acabou por criar o fundamentalismo religioso, que está na política, está na cultura, está na educação, está em vários espaços, no mundo afora. E criou guerras, inclusive. É promotora de guerras, né? As grandes guerras tiveram uma origem religiosa por conta dessa dualidade, né? Bem e mal. E quem está do lado do bem se acha no direito de lançar bombas na cabeça de quem do lado do mal. Quem está do lado... E assim, o que acha que é mal, exatamente. Então, esse é um grande assim, dilema que a gente tem para trabalhar. E assim, e também a gente não pode ter medo de ter que enfrentar essa realidade de pessoas que muitas vezes elas evidenciam uma determinada opressão que vai requerer de nós uma atenção maior, um cuidado maior, inclusive um processo de oração e intercessão mais intenso, porque a gente não sabe tudo. Exatamente, porque existe também. Então, a gente só tem que cuidar para não generalizar, colocar tudo no mesmo pacote. Mas a gente tem que ter o devido cuidado, a devida atenção para poder entender. E a gente só consegue isso dialogando, convivendo, né? Conhecendo a história de vida das pessoas, para poder melhor atender essas situações de vida, né? Bom, eu não sei se mais alguém quer falar. Aí de casa, mas uma frase aqui da lição. Na atuação de Jesus, percebemos um Deus que se dispõe a cruzar fronteiras para ir em direção ao ser humano, a fim de lhe servir como refúgio, libertador, transformador, salvador. Olha, uma frase, né, um parágrafo, uma frase bonita, e que é uma frase teológica. Essa é a verdadeira mensagem, essa é a mensagem desse texto de Marcos, que nós estamos estudando. É um Deus que rompe fronteiras culturais, fronteiras étnicas, fronteiras de discriminações, né?
rompe opressões, para anunciar, para servir, né, para oferecer o refúgio, a libertação, a nova vida, né, a nova vida. E nós temos sempre a oportunidade de participar desse processo, vamos assim dizer, né, de libertação, independentemente dos males que aprisionem as pessoas. Bom, gente, são 11h10, assim, tem mais coisa assim para falar? Luciana, quem que eu estou vendo aqui? Luciana, Edivaldo, André. Luciana falou que não, Edivaldo. Então, parabéns pela exposição, Bispo José. Eu acho que você, como diz me escapou o nome agora, Ivonete, quer dizer, você abre uma perspectiva muito boa na reflexão que você nos faz. Esse texto também é um texto que, no conjunto do Evangelho de Marcos, sempre me deixa assim muito estranhado, né? Porque tem muitos elementos aí, e acho que você hoje possibilitou assim aberturas de pontos interessantes. Um aspecto nesse conjunto todo que me chama a atenção é como termina essa passagem, né? Porque o endemoniado, depois de libertado, ele quer seguir Jesus. E Jesus não autoriza ele seguir, né? Quer dizer, eu acho que essa é uma ideia interessante. Jesus diz, não me siga. Em outras passagens do Evangelho, a gente vê que Jesus chama para segui-lo mais de perto, mais na proximidade. Ele escolhe os discípulos, mas nessa passagem Jesus diz, não me siga não. Vai em outro lugar, entre os seus, e vai falar da misericórdia que você experimentou, que você vivenciou. Né? Então, acho que às vezes a gente fica nessa dimensão de preocupação em querer estar próximo de Jesus como os discípulos, né? Quer dizer, e esse texto ele mostra justamente o contrário. A gente não precisa estar na condição de discípulo dessa proximidade como os demais estão, né? Aqui eu me lembro do jovem rico, né, que disse para Jesus, o que eu faço, né, para ganhar o reino? E ele disse que já cumpre todos os mandamentos, e daí Jesus, então, dê tudo que você tem aos pobres e me siga, né? E aí o rico ele fica triste, né? Ele não vai. E nessa cena a gente tem um endemoniado que quer seguir Jesus. E Jesus proíbe assim, não me siga, não venha comigo na barca, né? Vai para outro lugar fazer esse anúncio, né, da experiência da misericórdia que você experimentou e que você teve. Acho que é um pouquinho isso que nesse texto me chama muito a atenção também. Uhum. Eu também, Edivaldo, eu também fiquei pensando muito nisso que você falou, assim, achando estranho, né? Falar, não, ele querer, e eu também fiquei pensando nisso. Essa passagem sempre me chama muito a atenção, né? Porque às vezes a gente quer estar nessa proximidade e parece que às vezes não é tão necessário assim. Não que a gente não faça a experiência de seguir Jesus de outro jeito, mas a gente está numa outra forma de proximidade, né? Mesmo não estando, a gente está próximo, né? Quer dizer... Eu acho que Jesus pensou que naquele momento era mais importante ele ir para lá e colocar essa questão, né? Sim, estava conversando com Luciana agora, retomando, o que mais me chama a atenção nessa passagem, né? E você faz uma boa abertura na leitura desse trecho, é que em outras situações do Evangelho, né, ou dos Evangelhos, Jesus chama as pessoas para serem seus discípulos. E aqui o endemoniado que quer ser um discípulo de Jesus, Jesus diz, não me siga, né? Tome um outro rumo. Ou seja, o que eu estava dizendo para a Luciana é que aqui parece-me que é uma sinalização assim, não é tão necessário que a pessoa seja necessariamente cristã. É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, mas se ela faz a experiência da misericórdia de Deus nas mais variadas situações,
né? Isso é que é o importante, né? Parece-me que aqui Jesus mostra uma outra possibilidade, como uma outra situação que os discípulos se irritam com alguém que está pregando em nome de Jesus e não segue Jesus. Jesus diz assim, ó, se ele está falando em nosso nome, a nosso favor, deixe ele que vá. Né? Então, parece-me que aqui é uma situação interessante, né? O endemoniado, ele quer seguir, quer entrar no barco, quer ser discípulo, e Jesus diz, não, não, né? Vá com os seus, siga para além, aí na região da Decápole, né? Onde está Gerasa, etc. E não precisa estar próximo de mim aqui para que você anuncie a beleza da misericórdia, né? Alguma coisa assim que me veio, na verdade. É isso mesmo. Acho que essa é uma conclusão que a igreja tem dificuldade muitos, pelo menos, teriam dificuldade de concluir. Qual é? Que há muitos cristãos, genuinamente cristãos, que não têm nenhuma vinculação religiosa, com nenhum grupo religioso, mas cuja vida, cuja ação, cujas práticas evidenciam os valores do Evangelho, os valores cristãos, né? Os valores da vida. Então, acho que isso é uma questão que a gente tem que, em algum momento, também trabalhar na igreja, né? Nem todo mundo que está dentro de uma comunidade de fé tem necessariamente fé e tem necessariamente aquela experiência cristã transformadora. E muita gente e há pessoas fora que têm essa experiência transformadora. Aliás, hoje nós estamos vivendo um fenômeno já há alguns anos, né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu escrevi que são as pessoas desigrejadas, ou seja, as pessoas que começaram a perceber que na experiência delas a comunidade de fé não estava fazendo falta e foram aos poucos se retirando. E isso aumentou muito, né? Isso tem aumentado muito. Não estou fazendo uma apologia, tá? Não é uma apologia a isso, mas é uma constatação. E essa constatação tem que nos levar a pensar por quê. O que está ocorrendo? Que muitas pessoas apresentam a sua fé, até uma fé confessional, um compromisso confessional, mas entendeu que não precisava mais de estar ali na comunidade. Pode ser por conta justamente dessas questões que nos levaram a ter essa, vamos dizer assim, essa polarização também dentro da igreja, né? Não a polarização política, mas a polarização da fé, né? A gente vive muito na igreja aqueles que são da visão e os que não são da visão, né? Uns que assumiram uma determinada perspectiva teológica e outros que estão em outra. Isso, né, Rosa, a gente já conversou muito sobre isso. Há anos a igreja vivencia um pouco essas machucaduras, né? Eu acho também que esse também é um fenômeno muito urbano das cidades. Há um fenômeno na cidade que é uma nova compreensão, né, do que é ser igreja, de como é que a gente compreende a vivência cristã, ou a vivência religiosa, para ser mais amplo, assim, que não necessariamente passa pela comunidade de fé tradicional, organizada. As pessoas entendem que estar juntos uns com os outros também, na fraternidade, se compreende o exercício da fé. Porque as pessoas se amam, se cuidam, zelam umas pelas outras, e elas entendem que isso é mais interessante, muitas vezes, ou mais eficaz, do que, na verdade, se encontrar assim como a gente se encontra no ritual tradicional. Eu, particularmente, acho que uma coisa não elimina a outra, né? Mas há pessoas que entendem que sim. E por que eu digo que é da cidade, né? Do desenvolvimento da cidade? Porque o tempo cada vez é menor para as pessoas da cidade. No sentido da locomoção, do trabalho. Então, o tempo se torna um dado precioso. Então, ao invés de gastar esse tempo, entre aspas, no convívio da comunidade religiosa, liturgicamente falando, vou aproveitar para nesse dia estar lá, distribuindo comida para as pessoas, estou fazendo atos de misericórdia. Eu acho que isso é uma concepção muito clara no urbano, né? A Europa já passou por isso, a gente está se
sentido, há 20, 30 anos atrás, as igrejas se esvaziaram na Europa. Isso a gente sabe, é um fenômeno real. E é um fenômeno dos centros maiores, né? Porque a concepção de comunidade acaba sendo outra. Perdeu a relevância, né? Por alguma razão, perdeu a relevância. Eu acho que o Babazinha já falou isso, e tem razão. O viver cristão é no meio do povo também. O viver cristão, a gente vive aqui, o que a gente vive aqui é para nós, né? Assim, aqui na comunidade. A gente se fortalece. Mas o viver cristão lá na comunidade, é lá no povo, é lá, né? Então, por isso que eu digo que, efetivamente, uma coisa não precisa eliminar a outra. Mas, por causa da exiguidade do tempo, eu tenho bastante sobre isso. Assim, as pessoas me falam, tem tão pouco tempo, vou usar isso para estar com a minha família, para estar com meus amigos, para estar com as pessoas, e vivem, ou para ajudar outras pessoas, para ter atos de misericórdia mesmo. Né? Enfim, Bom, gente, eu acho que a gente já pode, pelo horário, encerrar, né, Rosa? eu acho que tem bastante ficar. Tá, vamos fazer uma oração e concluirmos com a bênção essa manhã. Nós somos agradecidos, Senhor, por esse tempo de estudo da Tua Palavra, quando ela se torna uma expressão viva, luz e lâmpada para os nossos pés e para a nossa caminhada. Nos faz refletir, mas alimenta também a nossa fé, nosso compromisso com a missão do Evangelho de Cristo, com a valorização da vida como dom de Deus, uma vida digna, uma vida plena. E por esse tempo onde podemos compartilhar nossas ideias e aprendermos uns com os outros. Pedimos que a Tua graça nos acompanhe nesse dia, nessa nova semana, nas nossas atividades, nas nossas tarefas, nas oportunidades que tivermos para darmos o nosso testemunho e, sobretudo, expressarmos o nosso comprometimento com a verdade do Evangelho de Cristo, que é um Evangelho libertador e transformador. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco hoje, para todos sempre. Amém. Grande abraço, pessoal. Boa semana.